Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula e ao longo desta aula falamos sobre média para dados agrupados. Lembre que nós temos tabelas e as tabelas podem ser tabelas em que a variável está de maneira pontual, valores pontuais, ou o que é mais comum, não é obrigatório, mas é mais comum nas variáveis contínuas, quando a tabela está arrumada por intervalos, que nós chamamos de classe, certo? Quando nós temos uma tabela em que os dados estão agrupados por classes, em que cada linha não é um número fixo, é um intervalo de números, nós temos que ter um cuidado, só um cuidado, para calcular o valor da média. Nesse caso, a média será ponderada, claro, ponderada, porque eu tenho uma tabela de frequências e como você já sabe, em uma tabela de frequências, a média é ponderada. Legal, ele pode nos dar tanto a frequência absoluta como também a frequência relativa. O detalhe aqui é qual valor você usa. Pra você entender isso melhor, faz o seguinte, ó, tá aí na sua tela agora, média aritmética para dados agrupados, e aí eu coloco o seguinte, qual o detalhe importante? Utiliza-se o ponto médio de cada classe. Pra você entender melhor, vai lá, olha para isso aqui, cara, tenho essa tabelinha, variável, frequência absoluta. A variável aqui é qualquer variável, não interessa o que eu estou falando aqui, existe uma variável. Primeira classe, 25 até 35. Segunda classe, 35, 45. Terceira classe, 45, 55. Quarta classe, 55 até 65. Muito bem. E agora, essas classes, cada uma delas tem a sua frequência absoluta. Fechado, Johnny. Como que você calcula a média para esse caso? Lembre que nós dizemos que os dados estão agrupados. Os dados estão agrupados por intervalo. Quando você vê o intervalo, você pode dizer, atenção, que a tabela é intervalar, porque existe um intervalo, é uma tabela de classes, porque cada intervalo também pode ser chamado classe, e também você pode dizer que os dados estão agrupados, porque afinal, quando você cria um intervalo, você agrupa valores naquele intervalo. Então são três nomenclaturas. Olhou o intervalo, viu o intervalo, você pode dizer tabela intervalar, tabela por classes, ou ainda tabela com os dados agrupados. O que interessa aqui, velho, é que você usa o ponto médio de cada classe. É só isso que importa. Porque olha a dúvida que podia bater. Bom, vou fazer a média. Eu já sei que a frequência absoluta é o peso, isso eu já sei. Agora, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Para eu fazer o cálculo da média, eu uso o 25... ou eu uso o 35? Cara, nenhum dos dois. Você usa o ponto médio. Como assim ponto médio? O meio entre os dois. Quem é o valor que fica no meio do 25 e 35? 30. Ah, como que você sabe? Bom, eu fiz de cabeça aqui. O número médio entre 25 e 35 é o 30. Se bater dificuldade, soma e divide por 2. 25 mais 35, 60. Dividido por 2, 30. O 30 é o chamado ponto médio. Mesma coisa embaixo, ó, 35 até 45. O ponto médio é o 40. Bateu dúvida? 35 mais 45, 80. Dividido por 2, 40. O ponto médio entre 45 e 55 é o 50. Bateu dúvida? 45 mais 55, 100. Dividiu por 2, 50. O ponto médio entre 55 e 65, 60. Muito bem. Uma vez que você achou o ponto médio, o cálculo agora é normal. O cálculo agora é exatamente o que você já aprendeu. O valor da média é igual. Pega o 30, que é o ponto médio, pega o 40, que é o ponto médio, pega o 50, que é o ponto médio, e pega o 60, que é o ponto médio. Resumindo, você não usa nem o primeiro, nem o último. O primeiro é chamado limite inferior, o segundo é chamado limite superior. Então, nomenclatura apropriada. Revise comigo, vamos lá. Essa é a primeira linha, essa é a primeira classe. A primeira classe, o limite inferior é 25, o limite superior é 35. O ponto médio é 30. Você não pode usar o limite inferior e você não pode usar o limite superior. Você é obrigado a usar o ponto
médio. Se você está calculando a média para dados agrupados, você é obrigado a usar o ponto médio. Ah, mas eu queria usar o limite inferior. Então, vou te contar, não pode. Você queria, mas não pode. Ah, eu queria usar o limite superior. Então, velho, não dá também. É o ponto médio, o ponto final, é assim que você faz. E agora o cálculo fica tranquilo. Você pega cada valor, multiplica pelo peso. Então, 30, o peso é 15, 30 vezes 15. O 40, o peso é 25, 40 vezes 25. O 50, o peso é 5, 50 vezes 5. E agora o 60, o peso é 5, 60 vezes 5. Eu fiquei pensando, faz muito sentido, né? Porque você está calculando a média. Então você usa quem? O ponto médio. Agora você soma tudo e você divide pelo somatório das frequências, o somatório dos pesos. Você então coloca lá número 15, que é o primeiro peso, mais número 25, que é o segundo peso, mais o número 5, que é o terceiro peso, mais o número 5, que é o último peso. Na verdade, podia colocar 50 direto lá, né? Você já sabe que vai dar 50, claro. Nós então agora colocamos o seguinte, o valor da média vai ser igual, faço multiplicações, simplesmente executo cálculos. 30 vezes 15, 30 vezes 15, 450, mais 40 vezes 25 dá 1.000, se eu não estou enganado, dá 1.000, mais de novo, 50 vezes 5, 250, mais de novo, 60 vezes 5 fica 300. Tudo isso dividido pelo número que é o número 50, somando esses valores, vai dar 50 mesmo. O valor da média vai ser igual, somatório. 450 mais 1.000, 1.450. Mais 250, 1.500, 1.700. 1.700 mais 300, 2.000. Se não houve nenhum erro de soma, 2.000 dividido por 50. Cancelando um zero em cima, um zero embaixo, o cálculo que nós temos aqui é 200 dividido por 5. 200 dividido por 5, 40. A média, nesse caso, é a média 40. Certo? Muito bem. Temos aí a média 40 e temos então explicado para você como que você calcula a média aritmética quando nós temos dados agrupados por intervalo, dados agrupados por classe ou tão simplesmente dados agrupados. Perceba que é bem simplesinho, né? Mas é importante que nós falemos disso para que não fique nenhuma dúvida a respeito do assunto. Fechado? Para mim foi um grande prazer. Obrigado. Valeu.